Diz assim, Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora, Deuteronômio capítulo 5, os versículos 12 a 15. Diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vamos orar? Vou pedir ao Marcos Chandler que eleve a Deus esta oração de iluminação, que Deus nos ilumine para entendermos a sua palavra, para Ele aplicar no nosso coração. Deus Pai, graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus. E pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar iluminando os nossos corações, ó Deus, iluminando a vida do Estado, que o Senhor possa fazer dele um canal de bênção para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, através dele, transmitir a tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Que os nossos corações estejam abertos, ó Pai, para recebermos a tua destino, ó Deus, as tuas instruções, ó Pai. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, à medida em que vamos adentrando nos 10 mandamentos, fica cada vez mais claro como somos desobedientes à lei de Deus. Como o nosso coração humano tende a inclinações que vão na contramão daquilo que o Senhor determinou para o homem na sua palavra. Se lermos estas palavras de uma forma superficial, pode parecer, nesta leitura en passant, que de fato somos boas pessoas, entre aspas, que seguimos o que Deus nos determinou. Mas ao aprofundarmos aquilo que a Bíblia nos diz a respeito da lei perfeita de Deus, da lei da liberdade, como diz Tiago, desta lei moral que expressa o caráter de Deus e que visa nos conformar a quem Deus é, para que o relacionamento nosso com Deus seja realizado em uma esfera de santidade, aí então percebemos que pecamos em todos os mandamentos do Senhor. E talvez neste mandamento somos pecadores recorrentes. Passamos não apenas de pecados casuais, mas incorremos numa prática odiosa de um pecado da profanação do dia do Senhor. Mas para percebermos exatamente o que a Bíblia nos diz, devemos nos lembrar toda esta sequência que temos tido aqui. Nós vimos que, de uma forma didática, pedagógica, conceitual, nós podemos dividir os mandamentos em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito às obrigações do homem para com Deus, do seu relacionamento propriamente com o Criador e com o seu Senhor. E os 6 últimos mandamentos, eles norteiam o nosso relacionamento com o próximo.
É por isso que os mandamentos podem ser divididos em 2 preceitos, conforme nos ensina o próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro preceito, que é expresso nos 4 primeiros mandamentos, é que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. O segundo preceito, semelhante a esse primeiro, é que devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. E a partir de hoje à noite nós vamos entrar nesta chamada segunda tábua. Segunda tábua já vimos no sentido apenas conceitual e didático, já que as 2 tábuas continham cada qual os 10 mandamentos, como parte de um concerto, de um pacto. E nós percebemos aqui, nesses 4 mandamentos, que Deus inicia demonstrando para o pecador que o relacionamento que temos com Ele, esse relacionamento tem o seu fundamento no próprio Deus, na sua graça e redenção. Ele é o Senhor, o Deus que tem um nome, um Deus que é único e pessoal. Ele é Yahvé. E este Deus autoexistente, que se chama de Yahvé, que também se denomina aquele que é o eu sou o que sou, este Deus nos redimiu para relacionarmos com Ele, nos concedendo um status, nos dando um nome, nos concedendo a dignidade de seu povo e nos dando o caráter de filhos. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Veja que aqui ele indica o relacionamento que temos com Ele. Eu sou teu e você, consequentemente, é meu. E eu te redimi, eu te tirei do Egito, eu te tirei do pecado, eu te tirei da servidão, eu te redimi. E é por esta razão que agora Deus nos concede as diretrizes da maneira como devemos nos relacionar com Ele. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia apresenta um conceito de amor muito diferente deste conceito do senso comum, em que o amor é confundido com sentimentos, e agora nem mais com sentimentos, mas com instintos básicos, né? Porque quando a gente ouve falar de amor nas músicas populares, eles estão falando basicamente de sexualidade, não de sentimento. Mas o amor genuíno, o amor conforme a Bíblia o expressa, ele se dá através de compromissos que envolvem a razão, o intelecto, a vontade e a disposição de se relacionar com uma pessoa, de respeitá-la, de honrá-la e de conceder a ela o que é devido e receber dela todo o bem que ela tem para nos oferecer. É nesse sentido que a Bíblia fala de amor. E é por isso que o amor entre o homem e Deus, e entre o homem e o seu próximo, deve ser direcionado, deve ser configurado segundo preceitos, segundo mandamentos. Amar é seguir mandamentos, mas não segui-los apenas externamente, como obrigações que cumprimos, sem que o nosso coração esteja envolvido nelas, mas é seguir mandamentos de todo o nosso ser, com o coração, com a mente, com a força e com o intelecto. Sendo assim, os 4 primeiros mandamentos nos apontam para o modo como devemos amar a Deus. O que é amar a Deus? É considerá-lo como nosso Deus único e mostrar esta consideração em nossa vida através de obediência. Em segundo lugar, é respeitar o culto que celebra este relacionamento que temos com Ele, de acordo com aquilo que Ele mesmo revelou, a fim de que pela contemplação de quem Ele é, possamos transmitir ao mundo a sua imagem, através do nosso conhecimento de Deus e através do nosso testemunho sobre quem Deus é. E amar a Deus é esperar nas promessas do Senhor. Por isso que este 4º mandamento fala sobre a santificação do templo. O primeiro mandamento nos diz a respeito sobre a fonte da santidade, que é o próprio Deus. O segundo e terceiro mandamento nos falam sobre a santificação do nome de Deus e do culto que devemos prestar a Ele. E este 4º mandamento nos fala da santificação do templo. Deus estabeleceu o mundo, e ao estabelecer o mundo, Ele estabelece o tempo, as eras e os dias determinados. E este mundo
na sua história é marcado pela criação, pela redenção e pela consumação de todas as coisas em Cristo. E nós devemos viver administrando o nosso tempo debaixo destes fundamentos com os quais Deus marcou a própria história do mundo: criação, redenção e consumação. É para isso que o mandamento aponta. E nós vamos ver alguns elementos aqui que podemos extrair deste mandamento, o quarto mandamento, que nos chama a guardar e a lembrar no dia do sábado, no dia do Senhor. Em primeiro lugar, a palavra nos diz que devemos santificar, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. É interessante, meus irmãos, que diferentemente do texto que é repetido ali em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 12, que diz que devemos guardar o sábado, aqui quando o pacto é celebrado e a palavra de Deus é dada primeiramente a Moisés e ao povo de Israel, o termo usado não é guardar, mas é lembrar. Por que Deus usa este verbo lembrar? Este verbo sintetiza não apenas o dever que temos de cumprir este quarto mandamento, mas é um verbo que sintetiza o nosso dever de meditar sobre toda a lei de Deus, conforme fala o salmista no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que medita na lei de Deus dia e noite. Essa também foi a ordem dada por Deus quando ele designou Josué para levar adiante o plano de conquistar a terra prometida, guiando o povo de Deus. Deus instrui Josué dizendo que ele deveria guardar esta lei, ele deveria lembrar desta lei todos os dias, meditando nela. Mas, meus irmãos, esta lembrança é colocada aqui no quarto mandamento de maneira muito especial, porque este mandamento é aquele que tende a nos levar, ou melhor dizendo, o descumprimento deste mandamento é aquilo que ocorre de forma mais comumente na vida dos crentes. Por ser um mandamento relacionado não a coisas tangíveis, como o culto, como o nosso relacionamento com Deus, ou as nossas relações com os homens, mas coisas tão intangíveis como a administração do tempo. E o tempo é algo tão imaterial, embora possamos sentir o tempo, é impossível que venhamos a definir o que é o tempo, conforme diz Santo Agostinho nas Confissões. A luz da natureza sobre este mandamento é menor. A tendência que nós temos em relação ao tempo é de achar que a vida é um ciclo ininterrupto e que nós devemos aproveitar cada momento para que a vida então tenha sentido. Não é à toa que os pagãos, meditando sobre o tempo do homem no mundo, eles chegaram à conclusão: carpe diem, ou seja, viva intensamente o dia, viva intensamente cada momento. Mas se formos meditar profundamente nesta filosofia, veremos que esta é a filosofia dos bois, dos cães, dos gatos, enfim, de todos os animais. Eles vivem intensamente o momento. Um gato, quando caça o rato, ele vive aquilo intensamente. Ele não pensa no amanhã, ele não pensa se terá um novo ratinho na segunda-feira, ou se a refeição do Whiskas estará na vasilhinha esperando. Não há para o animal qualquer noção de passado, de futuro ou de uma perspectiva de propósito para a existência. Viver intensamente o tempo, como se cada momento fosse único, é nos tornar bestializados, é tornar a nossa vida semelhante à dos animais. Um filósofo, inclusive ateu, disse algo muito sábio. Ele disse que o que diferencia o homem de todos os outros seres é que o homem é um ser para a morte. Isto é, o homem é o único ser provido da consciência de que sua vida tem um destino e uma finitude, e que ele deve viver o melhor possível para cumprir o seu propósito, para organizar o seu tempo no mundo, visando o seu fim. Pena que este grande pensador chamado Heidegger, ele não era cristão, porque ele saberia que o homem não é um ser para a morte.
O homem é um ser para a ressurreição. E se a perspectiva que se abre diante de nós, para o nosso tempo, é uma perspectiva de eternidade, devemos saber gerir o tempo e administrá-lo conforme o propósito que a existência coloca diante de nós e que foi aberto pela ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo, caminhando para a eternidade. O quarto mandamento nos chama a atenção para isso e nos convida a viver segundo essa perspectiva, não como animais que devem, desesperados pela morte, viver intensamente ao máximo cada momento, porque a morte é certa e se haveremos de morrer, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Assim vivem os mundanos, que não têm a perspectiva da eternidade. Mas nós que sabemos da realidade da nossa alma imortal e da ressurreição do corpo, somos chamados por Deus a lembrar de que o nosso tempo tem um propósito, de que a nossa vida tem um sentido e que o nosso caminhar nesta terra não é em vão, porque tudo que construímos hoje haverá de redundar, se construirmos em Deus, como galardões eternos, porque no Senhor a nossa obra não é vã, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Esta lembrança deve marcar o nosso coração e as nossas mentes, lembrando que o nosso tempo no mundo, ele deve ser santificado, especialmente quando separamos, e a ideia aqui de santificar é exatamente a ideia da palavra. A palavra santo, kadosh, significa separar. Quando separamos um dia em 7 para percebermos o destino de todos os homens e o destino especial daqueles que estão debaixo da esfera da redenção e do relacionamento amoroso com Deus. Quando vivemos essa vida aqui no mundo, com os problemas do dia a dia, com as dificuldades do nosso trabalho, com as coisas triviais da nossa existência, tendemos a perder a perspectiva da nossa jornada como peregrinos rumo a Canaã celestial, a Jerusalém, a cidade dos santos de Deus. Por isso devemos nos lembrar disso. Não somos animais. Nossa vida não se restringe aos prazeres desta existência, aos prazeres mais básicos ligados ao corpo, mas nossa vida se preenche plenamente em Deus. Em primeiro lugar, essa santificação se dá quando entendemos que nossa vida segue um ciclo que foi estabelecido pelo próprio Deus, e não é em vão que a semana, e a ideia de semana de 7 dias é uma ideia que vem das Escrituras. Os povos anteriores aos hebreus não marcavam a semana assim, mas essa ideia de que a semana como um ciclo de vida, culminando e iniciando no dia da nossa redenção, esta ideia nos aponta para um modo especial de administração do nosso tempo. E qual é este modo, meus irmãos? Devemos nos lembrar, primeiramente, versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Devemos nos lembrar, meus queridos, que tudo que fazemos nesta vida deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que você faça deve ser para a glória de Deus. Até as coisas mais comezinhas e triviais nós devemos fazer para a glória de Deus. O versículo 9 nos alerta para a nossa vocação. Se Deus já nos redimiu, se o Senhor Jesus com a sua obra já garantiu para nós a vida eterna, por que então ainda estamos vivos? Não seria muito mais fácil Deus nos levar diretamente para o céu? É óbvio, né, que sem precisar de morrer, né? Porque a pessoa fala, eu queria ir para o céu, tá bom, vou te matar. Não, ainda bem não. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos morrer. E é óbvio que isso é correto, porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a vida. A morte ainda é uma consequência do pecado.
Mas não seria, segundo uma mentalidade assim, mais, digamos, rasteira, melhor que, já que Cristo nos redimiu, tenhamos uma plena comunhão com Deus, na presença de Cristo, com um corpo ressurreto, sem enfermidade, numa vida próspera, sem sofrimento, gozando as delícias que Deus tem guardado para os seus santos? Mas nós devemos nos lembrar que, enquanto estamos aqui, cumpre a nós glorificar a Deus através da nossa vocação. Você, meus irmãos, você deve se lembrar, você não foi chamado a trabalhar simplesmente para que o seu trabalho, conseguir o seu sustento, ter o seu alimento, ter a sua dignidade e receber das mãos de Deus as coisas que te dão prazer. Não foi para isso que Deus simplesmente te chamou para o seu trabalho. Você foi chamado a trabalhar para que, com a sua vida, com a sua profissão, com a sua família, com as coisas que te cercam, você seja um testemunho da glória de Deus no mundo. Através do modo santo, do procedimento profissional, do procedimento familiar e de tudo aquilo que cerca a sua vida, as pessoas possam ver a glória de Deus brilhando em você, porque você está cumprindo o propósito original de Deus para a humanidade, quando criou Adão e sua mulher e os colocou no jardim para o cultivar e, através do trabalho, glorificarem o nome de Deus, desenvolvendo todas as potencialidades da criação. Portanto, não escolha a sua profissão pelo dinheiro que ela pode te dar. Escolha a sua profissão pela glória que ela pode redundar para Deus, porque o dinheiro será acrescentado. É óbvio que há uma teologia da prosperidade aí falsa, né? Que leva o nosso relacionamento com Deus a uma barganha indecente. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas há uma teologia da prosperidade verdadeira, que é aquela que diz, principalmente no Salmo 37, que Deus abençoa os seus filhos. E Deus nos dá o pão. Quando Davi declara: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. E Deus chega a tal ponto nesta promessa, que Malaquias declara que, se formos fiéis nos nossos dízimos e nossas ofertas, podemos inclusive fazer prova da bondade de Deus, que Ele haverá de derramar de maneira abundante as suas bênçãos sobre nós. Portanto, meus irmãos, não se preocupe com essas coisas, com o que você haverá de vestir, com o que você haverá de comer. Preocupe-se em glorificar a Deus com a vocação que Ele tem na sua vida, porque destas coisas Deus é que se preocupa. Antes mesmo que nós venhamos a pedir a Ele, Ele já tem nos dado muito mais do que pedimos ou desejamos. Quando deixamos os nossos corações serem avilhoados pelas ansiedades e temores desta vida, estamos tirando Deus do seu devido lugar, transgredindo os mandamentos anteriores e colocamos Mamon, as riquezas e os prazeres deste mundo como nosso Deus, e passamos a servir as riquezas ao invés de servir a Deus, que é o Criador do mundo, das riquezas e o dono do ouro e da prata. Não se preocupe com isso. É óbvio que não estou dizendo para ninguém ser preguiçoso, porque o mandamento nos diz para trabalhar. Trabalhe naquela vocação que Deus te deu. Faça o melhor, não para os homens, porque nem todos os patrões reconhecem quando fazemos o melhor. E aqueles que são patrões sabem que nem todos os subalternos se comportam de maneira a reconhecer os esforços dos patrões. Mas há aquele que haverá de recompensar todo o nosso trabalho. E nós devemos trabalhar para Ele, devemos fazer como se fizéssemos para Deus. Trabalhe, exerça a sua vocação, focalize na glória de Deus, e Deus haverá de te abençoar em todos os seus caminhos. A prosperidade de Deus estará sobre a sua vida, porque esta é a promessa dele. Não precisamos temer um futuro, nem um amanhã. Lembro, contando um exemplo, as pessoas ficam preocupadas quando me casei. No seminário me casei, né? E tem muitas condições, né? E, mas você vai se casar? Pô, eu estou fazendo a minha vocação, vou estudar, vou trabalhar, vou ter que fazer. Quem vai me preocupar com o sustento é Deus. Mas
mas você vai ganhar pouco, não, pouco, Deus faz. Não tem problema. Você é doido. Não, sou doido, não, sou crente. Se você é crente, você é doido, eu não sou doido. Porque as coisas de Deus colocou no homem natural, porque as pessoas estão tão debaixo da tirania do Deus deste século, do dinheiro, do vil metal, que elas esquecem de que Deus é Senhor de todas as coisas e cuida de nós. Quando então eu comecei a arrumar a menina, e me falaram que pronto, pode internar. Como se filho fosse um fardo, um peso para nós. Ah, mas tem tanta gente ruim, tem tanta gente ruim, né? Então vamos começar a fazer um pouco de gente boa, né? Filho de crente, gente ruim é muito falta. Mas gente boa é difícil achar, né? Quantos bons amigos você tem? Cheio de gente no mundo, né? Gente boa, né? Ah, você pode deixar sua carteira lá na Praça 7, dar uma volta, você vai ver se ela fala. Cheio de gente boa, né? Então vejam, as pessoas começam a distorcer as promessas de Deus por sua incredulidade, porque entendem que não é suficiente glorificar a Deus, não é suficiente atender o chamado que Ele tem para a minha vida e fazer aquele trabalho que Ele tem colocado diante de mim, que as promessas de Deus vão falhar, porque as vozes do mundo estão dizendo que vão falhar, então eu não preciso confiar mais em Deus, eu tenho que confiar no meu próprio trabalho, como se você fosse dono da sua saúde, do seu físico, do seu corpo e da sua mente. Portanto, meus irmãos, o mandamento primeiramente abre os nossos olhos para essa perspectiva da vocação. E quando cumprimos diligentemente a nossa vocação, já começamos a administrar o nosso tempo de maneira a glorificar a Deus, de maneira que a nossa vida tenha uma direção e um propósito que transcendem este mundo e que encaminha a nossa existência para a eternidade. Estamos então fazendo uma preciosa poupança. Estamos ajuntando tesouros nos céus. Mas o mandamento nos alerta. Devemos lembrar do dia de sábado, mas o sétimo dia é o sábado de Yahvé, do Senhor, teu Deus. Meus queridos irmãos, a lei de Deus nos chama para guardar o sétimo dia. Em 7 dias, 6 dias, nós glorificaremos a Deus, cumprindo a nossa vocação e fazendo aquilo que foi destinado ao homem desde o início, quando Deus estabeleceu no paraíso Adão para o cultivar e para o guardar. Cada um com seus dons e com seus talentos haverão de dominar a terra, de fazer a terra se tornar de uma mata inóspita, um aprazível jardim. Mas devemos saber que é Deus que opera em nós, e é por isso que no sétimo dia glorificaremos a Deus com o nosso descanso, voltando os nossos olhos para a fonte e para a origem do mundo, da nossa vida, do tempo, da nossa vocação, do nosso trabalho, a fim de que possamos tirar forças espirituais para continuarmos em nossa caminhada, sabendo que nossa caminhada tem um propósito eterno. Meus irmãos, é muito difícil quando caminhamos com outro propósito que não seja esse. Veja que as pessoas fazem tantos sacrifícios e só fazem porque elas têm que estar extremamente motivadas. Por que uma pessoa estuda tanto, faz mestrado, doutorado, ou então enfrenta humilhações de uma empresa para galgar postos, passa por estágios vexatórios? Eu lembro na época que eu falei direito, cada estágiozinho, pelo amor de Deus, né? Todo estágio era não remunerado, né? Você tem que pagar para trabalhar, né? E tinha os advogados, gente boa, né? Que você voltava, manda você buscar o menino da escola, não sei nem que você aprende direito buscando o menino da escola, fazia tudo, era um office boy, né? Office boy no nível superior, né? Humilhações. De onde as pessoas tiram motivações para isso? Nós sabemos que as motivações vêm simplesmente de perspectivas ligadas ou a uma realização pessoal ou a uma realização financeira. Será que vale a pena? Se tudo isso terminar em pó e cinza, será que vale a pena? E se eu olho para essas coisas, eu acho que tem mais razão aquelas pessoas assim que são auto-executivos, abandonam tudo, vão virar pescador lá no litoral do Nordeste,
fala, ó, eu ganhando aqui mais ou menos, faço um peixinho aqui, vivo na praia a semana toda, não tem cobrança de pressão, não vou morrer de infarto com 40 anos, eles têm mais razão. Muito mais do que enfrentar essa loucura competitiva simplesmente para uma realização pessoal, para as pessoas que você não sabe nem quem são, que não te conhecem, possam ter uma imagem de você que te faça se realizar, ou uma realização financeira, para determinada época do ano você poder ir para um confinamento, né, longado, né, e ficar ali num resort, comendo até morrer durante uma semana para trabalhar os outros 360 dias do ano igual um cavalo. Então você engorda igual uma vaca 5 dias e trabalha igual um cavalo 360. Não é assim que é a vida? Infelizmente. Infelizmente. E as pessoas se contentam nisso e se alegram nessas coisas tão banais. 360 dias trabalha igual um cavalo, 5 dias come igual, né, um boi desenfreado. Isso não é vida, meus irmãos. Devemos buscar motivação nas coisas eternas, mas para isso, para que nossa alma seja abastecida da perspectiva que norteia a nossa vida, devemos tirar um dia na semana para meditarmos na nossa existência e no propósito que ela tem, que é a redenção da nossa alma de todos os pecados, quando o nosso corpo for glorificado e juntamente com Cristo vivermos eternamente na terra em que Ele haverá de restaurar. É para lá que estamos indo, não para o resort no litoral nordestino, embora não seja pecaminoso ir para lá, mas isso não tem que ser o propósito da vida. O mundano vive como se esse fosse o propósito da vida dele, nem para a aposentadoria poupuda que haveremos de amealhar durante anos de trabalho. Aí vamos aposentar e ter uma ótima velhice, usufruindo de todos os avanços da medicina no CTI do Life Center. Meus irmãos, essa não é a direção da nossa vida. Mas vejam, parece engraçado, mas não é assim que as pessoas têm vivido? É assim que elas têm planejado e executado a vida delas. Será que este também não tem sido o plano do nosso coração para a nossa vida? Será que vale a pena? Vou ralar, e depois eu tenho minha casinha, Nova Lima, e vou ficar minha velhice lá. E aí quando você acha que vai descansar, é só filho dando trabalho, né? Será que é isso que nós queremos? Não, meus queridos irmãos. Nós temos uma perspectiva maior, e é por isso que devemos parar um dia para meditarmos nessa perspectiva, para separarmos nosso tempo, para nos lembrar que tudo que nós fazemos tem um sentido que transcende essa vida, tem um sentido que se encontra na eternidade, que deve ser feito para a glória de Deus, e deve ser feito a fim de que em nossa profissão, em nossa vida familiar, possamos refletir o amor de Cristo e a sua graça, para que sejamos servos obedientes que dão testemunho da graça eterna que nos alcançou. A derrocada da reforma. E a reforma, ela foi um movimento pujante, mas ela foi derrotada na Europa e também nos Estados Unidos. Ela começa a se estabelecer quando o culto se profana e quando a ideia de vocação se perde. As gerações mais jovens, lá por volta do século XIX, XVIII, XIX, começam a perder a perspectiva de vocação. Exatamente quando o capitalismo começa a se estabelecer no mundo, essa noção de vocação se perde. É interessante que o capitalismo não foi planejado, o capitalismo foi fruto do trabalho desses reformados, que exerciam o seu trabalho como uma vocação, e ao exercer como vocação se enriqueciam, como um acidente inesperado. Não buscavam a riqueza, mas a riqueza vinha porque trabalhavam com vocação. Mas os filhos, quando usufruíam das riquezas amealhadas pelos pais, passaram a ter muito mais prazer nas riquezas dos pais do que na vida que os pais levavam, tomando o seu trabalho como uma vocação santa. E aí nesse momento, aquela geração do século XIX e também do começo do século XX perde a perspectiva de vocação. Começam a exercer sua vida secular não mais como
um trabalho para a glória de Deus, uma obra que se realiza para o engrandecimento do Senhor, mas como uma busca desenfreada pelo dinheiro, pelo status, pelo reconhecimento pessoal, pela posição social. E isto levou à crise das igrejas. Precisamos ir para essa época do século XIX. Nós vemos isso na vida da nossa igreja. Quantos pais crentes, até mesmo de oficiais da igreja, têm seus filhos fora da igreja hoje? Porque como pais educaram seus filhos para serem bons profissionais, mas não educaram para ser bons cristãos que exercem suas vocações como para Deus. Porque se eles educassem assim, eles seriam também bons profissionais. Mas se você educa seu filho para ser bom profissional, você não tem a garantia que ele vai ser um bom cristão. Meu filho, pode faltar hoje na igreja, viu? Porque você vai estudar para o concurso. Meu filho, não precisa ir na igreja, nem vestibular. Meu filho, não preocupa com essas coisas, das reuniões de mocidade, de oração. Este ano você tem que focar na sua carreira. O que o pai está ensinando? Que as coisas do mundo presente são mais importantes do que as coisas eternas. Meus irmãos, o modo de guardarmos esse dia, portanto, conforme nos ensina Jesus, é separarmos todo este dia para o descanso do próprio corpo, mas também para o serviço do Senhor. A palavra descanso aqui tem um sentido relativo. O que é descanso relativo? Não é descanso no sentido de ficarmos ociosos durante todo o dia, sem fazer nada, porque se fizermos isso, estamos pecando. O descanso é descanso das nossas obras. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Veja, é o descanso do Senhor. Não é o meu descanso, não é as suas férias, não é o seu feriado, não. É o descanso do Senhor, ou seja, é o descanso em que eu abro mão, ou digamos, eu paro com as atividades do meu dia a dia, que também são para o Senhor, e agora eu me descanso em Deus. Eu descanso para Deus, eu descanso nas coisas de Deus, descanso do mundo trabalhando para Deus. Portanto, nesse dia nós devemos adornar nosso tempo com culto público, com culto pessoal, com culto familiar, com as obras de misericórdia, e devemos interromper estas coisas somente para as atividades necessárias, extremamente necessárias. É óbvio que aqueles que estão principalmente na área da saúde, né, os plantões médicos, atividades necessárias. E às vezes tem que fazer plantões aos domingos, porque as pessoas também adoecem no domingo. Pessoas que estão cuidando de enfermos, de idosos, tem que dar suas assistências. As nossas irmãs que estão preparando a refeição para nós, embora nós estamos assim, meditando sobre isso hoje, nós somos assim um pouco irreverentes nesse ponto, né? A gente faz uma lasanha um dia antes, né? Hoje só botando um pouco para esquentar. Para os acampamentos ainda estiver vivo, né? Deus permitir, vou dar essa sugestão. Fazemos assim, para permitir essas irmãs atuarem conosco. Porque o mandamento diz, nem você, nem o servo, nem aqueles que trabalham com você. Então, meus irmãos, nós devemos fazer aquilo que é estritamente necessário, mas sem legalismos. A forma incorreta, acusada por Jesus, dos fariseus cumprirem esse preceito, deve ser rechaçada. Por quê? Os fariseus, em primeiro lugar, entendiam que pelo cumprimento da lei obtinham a salvação, quando na verdade o sábado apontava para a salvação que nos é dada gratuitamente em Cristo, que é o nosso descanso. Porque quando nós abandonamos a obra própria e descansamos em Deus, Deus opera em nosso favor em Cristo. Eles inverteram o sentido teológico do mandamento e confeccionaram várias regrinhas, achando que pelo cumprimento dessas regrinhas estavam obtendo méritos diante de Deus e por meio desses méritos a salvação. Portanto, todo legalismo deve ser descartado. Nós devemos consultar o Espírito Santo de Deus se aquilo que estamos fazendo é realmente necessário ou não, para preservarmos de maneira melhor o nosso dia de descanso. Obviamente, até mesmo os lazeres e as atividades de congraçamento devem ser evitadas nesse dia. Devemos evitar todo tipo de atividade que tira do nosso foco a graça de Deus que se revelou em Cristo, a salvação e o culto devido ao Senhor.
Este é o dia para isso. Eu não sei se vocês sabem por que nós temos culto à noite nas igrejas do domingo, né? Não era para ter não, sabia? Mas é culpa nossa porque tem, né? Parece um castigo, né? Mas é meio que um castigo, sabe por quê? Porque o culto, a igreja se reunia logo de manhã e cultuava a Deus. A escola dominical, as famílias se reuniam, cultuavam a Deus, e aí eles iam para casa, reunir ali a família, e à noite o pai de família fazia um culto com a família, e esse era o culto vespertino, o culto das famílias. Só que nos Estados Unidos eles começaram a perceber que as famílias abandonavam este culto, e aí em vez de ir para o culto familiar, eles iam para o Super Bowl, né? Iam para o esporte, para o beisebol. Os Estados Unidos começou assim, para o basquete, para o futebol americano, e por causa dessas coisas, como o esporte começou a se tornar o Deus daquela geração americana, a partir ali da década de 30, e principalmente depois do pós-guerra, quando os Estados Unidos começam a se apostatar de maneira mais galopante, então as igrejas, para tentar frear a apostasia mundanista, estabeleceram o culto à noite. Mas o ideal é que não houvesse culto à noite. O ideal é que você viesse à igreja, reunisse com o povo de Deus, ouvisse a palavra, fosse para a sua casa, e ali, durante a tarde e a noite, a família junto cultuasse a Deus, lembrando daquilo que aprenderam na igreja. Mas as famílias não cultuam mais a Deus, não temos mais esse hábito. Nos reunimos para todo tipo de coisas, até para brigar, né? Para ninguém para brigar. Vamos fazer uma reunião aqui, para fazer uma reunião para brigar. A família faz isso, mas não nos reunimos mais para nos voltarmos para aquele que é o fundamento da nossa família, que é Deus. Queremos nos lembrar também o significado da lei. A lei, meus irmãos, de fato, esse ponto eu tenho que discordar muito do nosso pepino aí, né? Ele fica em cima do muro, né? Coloca as várias formas de cumprir esse texto, não concorda com a visão da confissão de fé, e depois fica em cima do muro. Mas ele está sendo simplista em não perceber que a lei tem vários sentidos que devemos considerar. De fato, a lei de Deus, especialmente a lei que diz respeito à administração do tempo, tem um sentido muito ligado a Cristo, porque Cristo é o nosso descanso. Então há aqui um sentido escatológico, ou seja, futuro, que aponta para o descanso que haveremos de receber como a promessa de salvação final de Deus, conforme lemos em Hebreus no capítulo 4. Há um descanso também expiatório, do fato de Cristo ter expiado a culpa do nosso pecado e ter nos dado descanso na presença de Deus, através da paz que Ele nos concede com Deus, conforme está em Mateus no capítulo 11, quando Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, para que vocês achem descanso para a vossa alma. Há esse descanso escatológico, há esse descanso expiatório, há também o descanso tipológico, porque a lei aponta para Cristo como o cumprimento das promessas de Deus. Cristo é o sábado de Deus. Mas acima de tudo, não podemos esquecer que toda a lei, as 10 palavras da aliança, elas têm, e têm de forma perpétua, um mandamento moral. Elas apontam sim para Cristo, no sentido escatológico, expiatório, tipológico, mas elas trazem em seu conteúdo um preceito moral de respeitarmos a semana, o ciclo do tempo que Deus estabeleceu. Devemos trabalhar durante aquela parte de tempo que Deus nos dá, e devemos dedicar ao descanso do Senhor, naquele tempo que Deus determinou. E qual é esse tempo? Meus irmãos, quando se estabelece um dia em 7, não é o sábado, o dia da semana, porque é um dia em 7, nós não sabemos se Deus descansou no sábado, porque a palavra sábado vem de Shabbat, que é descanso. Ele descansou no 7º dia da criação. O princípio é o 7, porque o 7 indica um ciclo perfeito, um ciclo completo. Os judeus guardavam o último dia da semana, que eles chamavam de dia do descanso, o sábado, porque a perspectiva escatológica, expiatória e tipológica da lei apontava para um cumprimento futuro, na vinda do Messias. Então eles aguardavam o cumprimento das promessas de Deus, e por isso a administração do tempo era o trabalho e, por fim, a consumação da promessa. E a semana deles girava em torno desta lembrança.
No entanto, meus irmãos, não faz sentido mais que nós, como cristãos, já temos a plenitude da salvação em Cristo, administrarmos nossa semana finalizando com uma perspectiva de promessa. Pelo contrário, nós começamos a nossa semana sabendo que já começamos debaixo da graça de Deus, que já nos foi dada e plenamente realizada em Cristo, que consumou a promessa que fora dada no Antigo Testamento. É por isso que os cristãos, conforme está em Apocalipse, passaram a chamar o domingo de domingo, quer dizer dia do Senhor. João, quando recebe a revelação de Apocalipse, ele diz: estava eu na ilha de Patmos no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Nós guardamos de maneira inversa dos judeus. Os judeus guardam na perspectiva do que virá. Nós guardamos na perspectiva daquilo que já veio, de que já se realizou, de que já foi dado e que já se cumpriu em nossas vidas, porque nós não trabalhamos na perspectiva do cumprimento da promessa, mas nós trabalhamos para o Senhor, que cumpriu as promessas e nos deu uma nova vida nele. É por esta razão que os apóstolos seguiram assim a guarda moral deste mandamento. Quando houve uma discussão teológica sobre este mandamento, o apóstolo Paulo foi muito firme em responder que este mandamento tinha um aspecto escatológico, expiatório, tipológico, que apontava para Cristo. Mas quando a Bíblia nos fala da guarda moral, nós percebemos que todas as vezes que o Cristo ressurreto apareceu aos apóstolos, ele aparecia no primeiro dia da semana. E que mesmo o apóstolo Paulo, que combateu o legalismo judaizante, que se infiltrava na igreja, levando os crentes a guardar o Shabat judeu, mesmo o apóstolo Paulo se reunia com a igreja no primeiro dia da semana, com a finalidade de cear, partir o pão e pregar a palavra. Portanto, essa é a tradição apostólica. Alguns podem dizer e argumentar, mas não há um mandamento claramente exposto na Bíblia. Nem precisa haver, porque nós sabemos que tudo aquilo que a Bíblia diz explicitamente, ou que pode ser clara e evidentemente deduzido dela, deve ser obedecido. Nós não somos biblicistas, no sentido de que nos apegamos à letra de uma forma literalista. Nós nos apegamos à letra de uma forma em que a interpretamos através de uma interpretação contextual, porque uma literalidade pode tirar o verdadeiro sentido, e o sentido nem sempre está na literalidade. O sentido extrapola a letra. O sentido deve ser extraído por uma interpretação que respeita os contextos gramaticais, históricos, para buscar o verdadeiro significado que é dado pelo autor, que em última instância é o próprio Deus. Os apóstolos guardaram o primeiro dia da semana. E por fim, meus irmãos, há um motivo para guardarmos esse dia. Esse dia nos é dado para guardarmos por dois motivos, e por isso que eu li com os irmãos no início, tanto no capítulo 20 de Êxodo, quanto no capítulo 5 de Deuteronômio. Em Êxodo 20, no versículo 11, o motivo para guardarmos está na criação, porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou. Mas em Deuteronômio capítulo 5, no versículo 15, o motivo para guardarmos este mandamento está não na criação, mas na redenção, porque vocês foram escravos no Egito e Deus os libertou da escravidão. Veja, meus irmãos, que de fato nós temos aqui uma administração do tempo que mostra que a vida não é um ciclo eterno que não se resolve nunca. É aquele mito pagão do eterno retorno. A vida é um eterno retorno que foi retomado na modernidade por Nietzsche. Não, a vida não é isso, o tempo não é isso, não é um eterno retorno. O tempo é um fluxo que sai de um princípio e que visa uma finalidade, um propósito, e esse propósito é glorioso, porque aquele que criou, ele estabeleceu que haveria de redimir todas as coisas e dirigi-las para o propósito glorioso que ele mesmo planejou desde toda a eternidade, e nós fazemos parte deste plano. Criação e redenção. E esta criação e redenção são consumadas em Cristo. Por isso que Cristo disse, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, Mateus 11, 28 a 30. Diz assim:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A criação e a redenção se complementam na obra realizada por Cristo, mas não apenas isso. A criação e a redenção se complementam na obra de Cristo, que se manifestará na vida dos filhos de Deus. Veja o que diz Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Celebrar o domingo, meus irmãos, é celebrar a criação, a redenção e a consumação de todas as promessas de Deus em Cristo. É vislumbrar de uma maneira proléptica, ou seja, antecipando aquilo que Deus haverá de realizar no futuro em nós, manifestando em nós aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Uma última coisa, devemos nos lembrar também que este mandamento é dirigido de forma muito especial aos chefes de família, aos homens, aqueles que devem ser sacerdotes do seu lar, da sua casa. E é dito aos homens que eles devem zelar pelo cumprimento desse mandamento, exortando, estimulando, advertindo aqueles que estão debaixo da sua autoridade, a esposa, os filhos, até mesmo os empregados, a cumprirem este mandamento, a guardarem este mandamento, a vislumbrarem que a vida tem um sentido que culmina em Cristo e que devemos viver nessa perspectiva. Portanto, meus irmãos, conforme tudo aquilo que já dissemos aqui, não cabe aos homens simplesmente terem uma visão mecânica disso, legalista, de que o simples guardar de um dia em 7 já cumpre o mandamento. Não, estimulando a família a buscar uma vocação santa, os filhos, a esposa, estimulando a família a viverem para a glória de Deus, estimulando aqueles que estão debaixo da sua autoridade a terem um relacionamento com Cristo, se ainda não têm, e a terem uma vida voltada para o Senhor. Essa também é uma responsabilidade que Deus nos dá através deste mandamento. A aplicação que podemos fazer: devemos guardar e santificar o dia do Senhor, nos lembrando dele como memorial cronológico da obra da redenção. Devemos colocar no nosso coração nesse dia, dia que Deus nos santifica. E aí eu vou fazer aqui nessa aplicação uma confissão dos meus pecados, para que seja um exemplo prático para a sua vida. Eu gosto muito de futebol e de esporte, e tenho a tentação sempre de domingo à tarde, ligar a televisão e ver meu futebol. Gosto. E eu fico assim, não tem nada de pecaminoso nisso. O homem pecador é desgraçado, quer se justificar. Não estou fazendo nada, errado. Não estou fazendo nada errado, mas quantas grupos eu fiz com meus filhos essa semana? Quanto tempo eu tirei de oração essa semana? Será que eu tive 90 minutos de oração na semana, direito da Bíblia? Mas 90 minutos para ver os homens correndo atrás da bola, eu tiro, Então aí eu fico vendo um futebol perturbado, E é interessante, quando o meu time perde, a consciência fica mais sentida. Porque quando ele ganha, aquele sentimento de vitória, a consciência fica assim, tá bom, então você esquece, Mas quando perde, fica assim, mais assim, a consciência. Aí eu fico às vezes, vejo ligado, vejo, não vejo, E tenho lutado contra isso. Mas nessa luta, com vitórias, derrotas, eu tenho aprendido uma coisa, meus irmãos. A única forma de Deus nos santificar é reconhecer, em primeiro lugar, que o mandamento de Deus é o correto, não as minhas justificativas. E em segundo lugar, que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu vou criar desculpas para não fazer o que Deus quer,
que eu vou tentar dissimular as coisas para poder achar que eu estou bem, para aplacar minha consciência, quando na verdade a única coisa que pode aplacar a consciência é Cristo, é chegar, Senhor, eu pequei, me perdoe. Não tem problema nenhum. Mas, irmão, não tem problema nenhum, vai te perdoar. É Cristo que vai te perdoar. Senhor, eu pequei. E essa consciência vai gerando um constrangimento em nós, e Deus vai criando em nós, como um pai que sabe lidar com o filho, na medida da sua capacidade, Deus vai criando em nós uma maneira de nos levar das coisas em que vivemos para as coisas que Deus tem para nós. Circunstâncias, formas de vida, situações que vão nos conduzir para isso. Portanto, meus irmãos, eu quero dar esse exemplo para incentivá-lo. Em primeiro lugar, não tente distorcer a lei de Deus. Admita, você é um pecador. Admita isso. E ao admitir, recorra a Deus, porque Ele haverá de te ajudar a cumprir o mandamento dele. Porque Deus tem prazer quando os seus filhos pedem a Ele auxílio. Deus não quer te ver longe dele, Deus quer te ver perto dele. Então, para que você se aproxime, reconheça o seu erro na presença dele e peça auxílio, e ele haverá de ajudar. Ele haverá de ajudar. Vamos orar. Obrigado por se colocar aqui. Pai, graças te damos pela tua palavra, por ter exposta, e pedimos que o Senhor aplique na vida de cada um dos teus filhos. Dá-nos, Senhor, a capacidade de guardarmos o dia do Senhor, de maneira, ó Deus, reverente e santa, para sermos, ó Pai, cada vez mais trabalhados, ó Deus, moldados pelo teu Santo Espírito. E tenhamos, ó Deus, em nossa semana uma perspectiva correta da nossa vida, que nossa vida está fundamentada em Cristo e na obra da redenção, e que é nesta perspectiva que caminhamos, não apenas no dia do Senhor, mas em todos os dias da nossa existência, e nossos dias de trabalho e a nossa vocação sejam um reflexo do dia que vivemos na tua presença de maneira especial em culto público, que tenhamos, ó Deus, a clara noção da nossa vocação, que tenhamos, ó Deus, a clara noção do chamado que o Senhor tem para nós, e que possamos viver administrando o nosso tempo, as nossas atividades, o nosso trabalho, a nossa família, dentro desta perspectiva. Seja conosco, ó Pai, e nos ajude. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Talvez assim.